Olá pessoal, nós estamos aqui com mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar posições relativas de duas retas. Para saber de posições relativas, nós temos que ter o conceito básico de ponto, reta e plano. A matemática não traz uma definição concreta em relação a esses fatores, mas nós podemos ter uma ideia intuitiva relacionada a isso aqui. Pensar de forma intuitiva é ter uma percepção imediata de algo, certo? O ponto. Eu não tenho como definir o ponto, mas eu tenho como pensar em algo e relacionar a ele. Tipo, digamos que eu tenho este alfinete e a cabeça desse alfinete ele pode me representar um ponto. A cabeça de um prego, ok? Um piloto de quadro, a tampa dele. Então, algo que possa ter uma percepção e dar um conceito de ponto. Reta. Digamos que esse mesmo alfinete, tá? Eu tenho aqui essa parte reta dele, o corpo do alfinete me dá uma ideia de reta, certo? Então, nós pegamos alguma coisa e associamos ao conceito. Plano, o que é uma coisa plana? Eu tenho aqui um exemplo de uma parede, tá? Tá de forma planificada, o chão, tá? O piso, ele pode dar uma ideia de plano. Não está ondulado e está aí de forma bem concreta para a gente ter essa percepção. A reta. Uma coisa que é muito cobrado é em relacionado à reta, que sempre a gente pergunta, tem algumas questões, né? Eu tenho um ponto e a reta. Quantas retas nós podemos traçar em um ponto? Então, por um único ponto, nós podemos traçar infinitas retas, ok? Quantas retas podem ser traçadas por esse ponto? Infinitas retas. Também, se eu tiver dois pontos, quantas retas eu posso traçar entre esses dois pontos? Uma única reta. Ok? Então, por um ponto, nós podemos traçar infinitas retas e por dois pontos distintos, dois pontos diferentes, nós só podemos traçar uma única reta. Nos tipos de reta, nós destacamos aqui reta concorrente. Duas retas distintas que estão em um mesmo plano são concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Observa aqui, nessas duas retas, que chega em um determinado momento que essas retas aqui, olha, elas se tocam. Então, isso aqui é o que nós chamamos de reta concorrente. Elas vão se cruzar em um ponto. De repente eu tenho duas retas, mas elas não estão se cruzando. Pode acontecer isso também. Não estão se cruzando no momento, mas se você tem uma percepção e essa reta ela continuar seguindo, vai chegar um momento que essas retas elas irão se cruzar. Ok? Retas perpendiculares. A característica mais conhecida de duas retas perpendiculares é que no ponto de interseção delas é formado um ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas elas vão se cruzar, porém, obrigatoriamente, ela vai formar um ângulo reto, certo? A concorrente ela vai se tocar em um ponto qualquer, mas a perpendicular ela vai tocar aqui, ó. Eu posso ter aqui uma reta formando um L, essas duas retas formando um L, e o encontro dessas duas retas aqui, olha, vai me dar um ângulo reto. Pode ser para um lado, pode ser para o outro, ok? Pode ser para baixo, certo? Então essas duas retas aqui, elas vão formar um ângulo de 90 graus. Retas paralelas. Duas retas distintas são paralelas quando possuem a mesma inclinação, ou seja, possuem o mesmo coeficiente angular.
Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem pontos comuns. Observe aqui que essas duas retas elas não se cruzam. Mesmo se prolongarmos aqui essa reta, elas não vão se tocar, ok? Sempre estarão em paralelas. Pode estar dessa forma, pode estar na vertical, pode estar na horizontal, mas essas duas retas elas não se cruzam. Retas coincidentes pertencem ao mesmo plano e possuem todos os pontos comuns, tá? Então, observa aqui essa reta. Se traçar uma outra reta aqui em cima dela, eu tenho uma reta A e uma reta B, eu posso dizer que eu tenho aqui uma reta em cima da outra, elas são coincidentes. E como é que eu visualizo isso? Digamos que você tem aqui a parte de um cubo, certo? Observa aqui, ó, que eu tenho esta reta e eu tenho outra parte aqui do cubo. Quando eu estou formando isso aqui, observem bem que nós temos aqui, olha, duas retas distintas. Mas quando estou formando um cubo, essas retas elas vão se unir, elas se unem e ficam justamente no mesmo ponto. Isso aqui é um exemplo de reta coincidente, tá? Ela vai estar aí no mesmo ponto, ok? Todos os pontos dela comum. Retas coplanares são retas que estão em um mesmo plano, podendo ser concorrentes ou paralelas. Para ser coplanares, basta essas duas retas estarem, ó, no mesmo plano, ok? Observa aqui que essa reta ela está partindo aqui, ó, do mesmo ponto e as duas estão no mesmo plano, tá? Pode ser concorrente ou pode ser paralelo. Segmentos de retas. Toda parte da reta situada entre dois de seus pontos. Segmento de reta é uma parte da reta. Eu tenho aqui uma reta, certo? E o que é um segmento de reta? É eu pegar aqui, ó, uma parte dessa reta, parte A e parte B. Então eu vou ter aqui um segmento de reta. E nós representamos, olha, AB e um tracinho aqui em cima para dizer que é um segmento de reta. Vai de A até B. Eu tenho aqui um exemplo, certo? Quantas semirretas nós temos aqui? Primeiro, o encontro de duas retas, observa aqui que nesse ponto, quando elas se encontram, ela muda a direção, tá? Vem aqui, olha, para a parte diagonal. Esse encontro aqui dessas duas retas, nós chamamos esse encontro de vértice, certo? Então, olha, destacando aqui o encontro dessas retas. Depois disso, quantas semirretas eu tenho? Olha, eu tenho uma reta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, eu tenho aqui, olha, 6 semirretas. Segmentos consecutivos. Dizemos que dois ou mais segmentos de reta são consecutivos quando eles possuem um ponto em comum, ok? Então, eu tenho aqui esse exemplo, tá? Eu tenho ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, ok? Observa aqui o ponto D, olha. E aí o segmento de reta AB, BC e BD. Por que eles são pontos consecutivos? Porque eles sempre terão um ponto em comum. AB e BC, eu terei um ponto em comum. Quando tem um ponto comum no segmento de reta, eles formam um segmento consecutivo. Segmentos colineares. Dois ou mais segmentos de retas são ditos colineares quando por eles passa uma única reta ou quando pertencem a uma mesma reta. Eu tenho aqui, olha, um segmento de reta, ok? E aqui eu tenho destacado AB
tracinho em cima para indicar que é um segmento, e eu tenho também CD. Observa que esses dois segmentos estão na mesma reta. Então, os segmentos de retas AB e CD são colineares. Colineares porque eles pertencem à mesma reta. Pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Por hoje é só e até a próxima.